Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 73. Contando quais histórias? Estou preocupado com uma falha nas proteções da torre. Se não estamos seguros contra os desfeitos aqui, então onde estaremos? Da gaveta 3 a 11, Granada. Não enche, Barba, disse Ved. Você não conheceu o Espinho Negro? Conheci, sim, contestou o soldado. Ele elogiou meu uniforme e me deu sua própria faca. Pela minha coragem. Mentiroso. Tome cuidado, disse Barba. Cal pode apunhalar você, se continuar interrompendo uma boa história. Disse Kaladin, caminhando com os outros membros do esquadrão em uma patrulha. Não me meta nisso, Barba. Olhe só para ele. Continuou Barba. Ele tem olhos famintos, Ved. Ele quer ouvir o resto da história. Kaladin sorriu com os outros. Havia entrado oficialmente para a guarda da muralha sob ordens de Elhokar, e fora prontamente incluído no esquadrão do Tenente Noro. Parecia quase vulgar se enturmar tão rápido com o grupo, depois do esforço que havia sido forjar a Ponte 4. Ainda assim, Kaladin gostava daqueles homens, se apreciava seus gracejos enquanto patrulhavam ao longo da base interna da muralha. 6 homens eram um bocado para uma patrulha simples, mas Azur queria que eles permanecessem em grupos. Junto com Barba, Ved e Noro, o esquadrão incluía um homem corpulento chamado Alaward e um sujeito amigável chamado Vasesliv, aletiano, mas com uma óbvia descendência taelena. Os dois ficavam tentando convencer Kaladin a jogar cartas com eles. Era uma recordação incômoda de Sai e dos Parchamanos. Bem, vocês não vão acreditar no que aconteceu depois disso, continuou Barba. O Espinho Negro me disse. Ah, raios! Vocês nem estão ouvindo, estão? Não mesmo, disse Ved, ocupado demais olhando para aquilo. Ele indicou alguma coisa pela qual haviam passado. Barba deu uma risadinha. Ah, olhem só aquele frangote cheio de pose. Quem ele acha que está impressionando? Tormentoso desperdício de pele, concordou Ved. Cal sorriu, olhou sobre o ombro, procurando a pessoa de quem Barba e Ved estavam falando. Deveria ser um bobalhão para causar tamanha. Era Adolin. O príncipe estava passando o tempo na esquina, usando um rosto falso e um terno amarelo seguindo o novo estilo da moda. Era guardado por Drey, que estava vários centímetros mais alto, mastigando alegremente uma chouta. Em algum lugar, disse Barba solenemente, há um reino sem bandeiras, porque aquele sujeito comprou todas e fez casacos com elas. Onde é que inventam essas coisas? Disse Vasesliv. Quero dizer, raios, será que eles só dizem, sabe do que preciso para o apocalipse? Sabe o que seria realmente prático? Um novo casaco, com lantejoulas extras? Eles passaram por Adolin, que assentiu para Kaladin, então desviou o olhar. Isso significava que tudo estava bem e que Kaladin podia continuar com os guardas. Balançar a cabeça negativamente teria sido um sinal para se separar do grupo e voltar para a loja da costureira. Barba continuou a achar graça. Quando estava servindo aos senhores mercantes de Stem, certa vez tive que atravessar a nado um tanque de tinta para salvar a filha do príncipe. No final, eu ainda não estava tão colorido quanto aquele caranguejo enfeitado. Alawar grunhiu. Tormentosos bem-nascidos. Não servem para nada além de dar ordens ruins, se comer o dobro da comida de um homem honesto. Mas como vocês podem dizer isso? Disse Kaladin. Quero dizer, ele é olhos claros, como nós. Ele fez uma careta. Aquilo soara falso.
Certamente é ótimo ter olhos claros, assim como eu, naturalmente, tenho olhos claros, como vocês têm olhos mais claros do que os olhos escuros dos olhos escuros. Ele tinha que invocar Sil várias vezes por dia para evitar que a cor dos seus olhos mudasse. Como nós, disse Barba. Cal, em que buraco você andou vivendo? Será que esses nobres meiucos são realmente úteis de onde você veio? Alguns. Disse Kaladin. Barba e Ved, bem, todo o esquadrão, exceto Noro, eram dezinhos. Homens do 10º Dan, o nível mais baixo no sistema de estratificação dos olhos claros. Kaladin nunca prestara muita atenção nisso. Para ele, olhos claros sempre haviam sido olhos claros. Aqueles homens viam o mundo de modo muito diferente. Meiuco era qualquer um acima do 8º Dan, mas que não eram exatamente grãos-senhores. Pelo modo como os homens do esquadrão pensavam neles, parecia até que eram de outra espécie, particularmente aqueles do 5º e 6º Dans que não serviam no exército. Como aqueles homens de algum modo acabavam se cercando de outros do seu próprio escalão. Eles se casavam com dezinhas, bebiam com dezinhos, faziam piadas com outros dezinhos. Eles tinham seu próprio jargão e tradições. Havia todo um mundo representado ali que Kaladin nunca vira, apesar de residir na porta ao lado. Alguns meiucos são úteis. Disse Kaladin. Alguns são bons duelistas. Talvez pudéssemos voltar e recrutar aquele sujeito. Ele estava portando uma espada. Os outros olharam como se fosse louco. Cal, meu codorno, disse Barba. Codorno era uma gíria que Kaladin ainda não havia compreendido. Você é um bom sujeito. Gosto de como vê o melhor nos outros. Você nem mesmo aprendeu ainda a me ignorar, que é o que a maioria das pessoas decide fazer depois de nossa primeira refeição juntos. Mas você precisa aprender a ver o mundo como é. Não pode andar por aí confiando em meiucos, a menos que sejam bons oficiais, como o Alto Marechal. Homens como aquele ali. Gostam de ficar desfilando e dando ordens. Mas se colocá-los na muralha durante um ataque, vão se molhar de uma cor mais amarela do que aquela roupa. Eles dão festas, concordou Ved. É a melhor coisa para eles, de verdade. Faz com que fiquem longe dos nossos negócios. Que estranha mistura de emoções. Por um lado, queria contar a eles sobre Amaron e reclamar das injustiças sofridas, repetidamente, por aqueles que amava. Ao mesmo tempo, eles estavam zombando de Adolin Colin, que era possivelmente o melhor espadachim de toda a Aletikar. Sim, a roupa dele era um pouco chamativa demais, mas se passassem uns 5 minutos conversando com ele, viriam que não era tão mal. Kaladin seguiu com eles. Parecia errado estar patrulhando sem uma lança, e ele instintivamente procurou Sil, que cavalgava os ventos acima. Havia recebido uma espada de cintura para carregar à sua direita, um cacetete para carregar à esquerda e um pequeno escudo redondo. A primeira coisa que a guarda da muralha havia ensinado a ele fora como sacar a espada com a mão direita, sem baixar o escudo, e desembainhá-la. Eles não usariam espadas ou cacetetes quando os esvaziadores finalmente atacassem. Havia piques apropriados para isso lá em cima. Ali embaixo era diferente. A grande via, que cercava a cidade junto da muralha, estava vazia e limpa, com manutenção feita pela guarda. Mas a maioria das ruas que fluíam dela estava apinhada de gente. Ninguém, a não ser pelos mais pobres e miseráveis, queria ficar tão perto das muralhas. Por que será que esses refugiados não metem na cabeça que somos a única coisa separando eles do exército lá fora? Disse Ved. De fato, muitos daqueles por quem passavam nas ruas laterais fitavam a patrulha com hostilidade declarada. Pelo menos ninguém jogou nada neles naquele dia. Eles veem que estamos alimentados, replicou Noro. Sentem o cheiro de comida das nossas casernas. Não estão pensando com a cabeça, mas com a barriga. Metade desses aí pertence ao culto. De qualquer forma, observou Barba. Qualquer dia vou ter que me infiltrar nele. Talvez tenha que me casar com a alta sacerdotisa deles, mas vou te dizer uma coisa, sou péssimo em um harém. Na última vez, os outros homens ficaram com ciúme de mim por receber toda a atenção da sacerdotisa. Ela riu tão alto do que você tinha a mostrar que se distraiu. Não foi? Perguntou Ved. Na verdade, tem uma história sobre. Calma aí, Barba, disse o tenente. Vamos nos preparar para a entrega. Ele passou seu escudo para outra mão, então pegou seu cacetete. Pessoal, hora da intimidação. Só cacetetes. O grupo havia sacado seus porretes de madeira. Parecia errado ter que se defender do próprio povo. Isso trazia memórias do exército de Amaron, acampado perto de cidades.
Todo mundo sempre falava sobre as glórias do exército e do combate nas planícies quebradas. Contudo, quando a admiração pelos soldados passava, os cidadãos partiam para a hostilidade com uma velocidade notável. Um exército era o tipo de coisa que todos queriam ter, contanto que estivesse fora, fazendo coisas importantes em outro lugar. O esquadrão de Noro se encontrou com outro do seu pelotão, com 2 esquadrões de serviço na muralha, 2 descansando e 2 ali patrulhando. Tinham cerca de 40 soldados. Juntos, os 12 homens entraram em formação para guardar uma lenta carroça puxada por Shulei que havia deixado um dos seus armazéns maiores. Ela carregava um monte de sacos fechados. Refugiados se aglomeraram ao redor do veículo e Kaladin brandiu seu cacetete. Teve que usar seu escudo para empurrar um homem que se aproximou demais. Felizmente, isso fez com que outros recuassem, em vez de avançar sobre a carroça. Eles avançaram por apenas uma rua antes de pararem em uma praça da cidade. Sil desceu voando e pousou no seu ombro. Parece que eles odeiam você. Não eu. Sussurrou Kaladin. É um uniforme. O que? O que você fará se eles atacarem mesmo? Kaladin não sabia. Não fora para aquela cidade para combater a população, mas, caso se recusasse a defender o esquadrão. O tormentoso Velalanti está atrasado, resmungou Ved. Um pouco mais de tempo, disse Noro. Vamos ficar bem. A boa gente sabe que essa comida 1 hora chega até eles. Sim, depois de esperarem horas na fila das estações de distribuição de Velalanti. Mais para dentro da cidade, obscurecido pela multidão aglomerada, um grupo de pessoas se aproximou em trajes de um roxo vivo, com máscaras ocultando seus rostos. Kaladin assistiu, incomodado, enquanto eles começavam a chicotear os próprios antebraços, atraindo esprenos de dor, que subiam do chão ao redor, como mãos sem pele. Só que aquelas mãos eram grandes demais e na cor errada. Não pareciam humanas. Eu rezei para os esprenos da noite e eles vieram até mim, disse um homem na vanguarda, levantando as mãos. Eles me livraram da minha dor. Ah, não, sussurrou Sil. Entreguem-se a eles. Os esprenos de mudanças. Os esprenos de uma nova tempestade, uma nova terra, uma nova gente. Kaladin pegou Noro pelo braço. Senhor, precisamos recuar. Levar esse grão de volta para o armazém. Temos ordens de... Noro perdeu o fio da meada enquanto olhava a multidão cada vez mais hostil. Felizmente, um grupo de cerca de 50 homens com uniformes azul e vermelho dobrou a esquina e começou a empurrar os refugiados com mãos rudes e gritos ásperos. O suspiro de Noro foi quase comicamente alto. A multidão zangada se dispersou enquanto as tropas de Velalanti cercavam a remessa de grãos. Por que fazemos isso durante o dia? Perguntou Kaladin a um dos oficiais deles. E por que vocês simplesmente não vão ao nosso armazém e o escoltam de lá? Por que essa exibição? Um soldado o afastou da carroça, educadamente, mas com firmeza. As tropas a cercaram e levaram-na embora marchando, enquanto a multidão fluía atrás deles. Quando voltaram para a muralha, Kaladin se sentiu como um homem vendo terra depois de nadar toda a distância até Tailená. Ele pressionou a palma contra a pedra, sentindo a textura fria e áspera. Extraiu dela uma sensação de segurança, a mesma que extraía de luz das tempestades. Teria sido fácil combater aquela multidão, eles estavam basicamente desarmados. Mas embora o combate o treinasse para a mecânica da luta, as emoções eram algo inteiramente diferente. Sil se aninhou no ombro dele, olhando para trás ao longo da rua. Isso tudo é culpa da rainha, murmurou Barba baixinho. Se ela não houvesse matado aquela fervorosa. Pare com isso, disse Noro bruscamente. Ele respirou fundo. Meu esquadrão, somos os próximos na muralha. Vocês têm meia hora para beber algo ou tirar uma soneca, depois se reúnam na nossa estação lá em cima. E que os raios sejam louvados por isso, disse Barba, indo direto para a escadaria, obviamente planejando chegar na estação acima e depois relaxar. Ficarei feliz em passar algum tempo olhando para um exército inimigo. Muitíssimo obrigado. Kaladin se juntou a Barba na subida. Ele ainda não sabia onde o homem havia arrumado seu apelido. Noro era o único no esquadrão que usava uma barba, embora a dele não fosse exatamente inspiradora. Rocha teria dado gargalhadas e feito eutanásia nela com uma navalha e um pouco de sabão. Por que nós pagamos os grãos, senhores Barba?
Indagou Kaladin enquanto eles subiam. Velalante e sua laia são inúteis, pelo que pude ver. Nós perdemos os grãos senhores de verdade nos distúrbios ou para o palácio. Mas o Alto Marechal sabe o que faz. Suspeito que, se não compartilhássemos com pessoas como Velalante, teríamos que lutar com eles para impedir que tomassem os grãos. Pelo menos dessa forma as pessoas são alimentadas, uma hora ou outra, e podemos vigiar a muralha. Eles falavam um bocado daquela maneira. Proteger a muralha da cidade era o trabalho deles, e se olhassem demais para fora, caso se esforçassem demais para policiar a cidade ou derrubar o culto, perderiam o foco. A cidade precisava permanecer de pé. Mesmo se queimasse por dentro, precisava permanecer de pé. Até certo ponto, Kaladin concordava. O exército não podia fazer tudo. Mesmo assim, doía. Quando vai me dizer como fazemos toda essa comida? Sussurrou Kaladin. Barba olhou ao redor da escadaria e se inclinou para mais perto. Eu não sei, Cal, mas sabe a primeira coisa que Azur fez quando assumiu o comando? Nos fez atacar o Monastério Baixo, perto dos portões ocidentais, longe do palácio. Eu conheço homens de outras companhias que estavam naquele ataque. O lugar tinha sido tomado durante os distúrbios. Eles tinham um transmutador, não é? Barba assentiu. O único na cidade que não estava no palácio quando. Você sabe. Mas como usamos sem atrair os gritadores? Quis saber Kaladin. Bem, disse Barba, e seu tom mudou. Não posso contar a você todos os segredos, mas... Ele começou uma história sobre a vez em que havia pessoalmente aprendido a usar um transmutador com o rei de Erdais. Talvez Barba não fosse a melhor fonte de informação. O Alto Marechal. Interrompeu Kaladin. Você notou algo estranho na espada fractal dela? Sem gema no cabo ou na guarda? Barba olhou de soslaio, iluminado pelas janelas em fresta da escadaria. Chamar o Alto Marechal de ela sempre provocava uma reação. Talvez seja por isso que o Alto Marechal nunca dispensa, disse Barba. Talvez esteja quebrada, de algum modo. Talvez, disse Kaladin. Além das espadas dos seus companheiros radiantes, eles só viram uma única outra espada fractal sem uma gema. A espada do assassino de branco. Uma espada de honra, que concedia poderes de radiante a qualquer um que a portasse. Se Azur possuía uma arma que lhe concedia o poder da transmutação, talvez isso explicasse porque os gritadores ainda não haviam descoberto. Eles finalmente emergiram no topo da muralha, saindo para a luz solar. Os dois pararam ali, olhando para dentro da grande cidade, com suas lâminas de vento e colinas onduladas. O palácio, sempre na escuridão, dominava o lado mais distante. A guarda da muralha mal patrulhava a seção da muralha que passava por trás dele. Você conhecia alguém na guarda do palácio? Indagou Kaladin. Alguns dos homens lá ainda estão em contato com suas famílias do lado de fora, ou algo assim? Barba sacudiu a cabeça. Eu cheguei perto, algum tempo atrás, e ouvi vozes, Cal, sussurrando para que eu me juntasse a eles. O Alto Marechal diz que devemos fechar nossos ouvidos para essas vozes. Elas não podem nos pegar a menos que a gente preste atenção. Ele pousou a mão no ombro de Kaladin. Suas perguntas são honestas, Cal, mas você se preocupa demais. Precisamos nos concentrar na muralha. É melhor não falar muito sobre a rainha nem sobre o palácio. Assim como não falamos sobre o fato de Azuri ser uma mulher. O segredo dela. Barba fez uma careta. Quero dizer, o segredo do Alto Marechal. Temos que guardá-lo e protegê-lo. Então estamos fazendo um trabalho tormentosamente ruim. Espero que sejamos melhores na defesa da muralha. Barba deu de ombros, a mão ainda no ombro de Kaladin. Pela primeira vez, Kaladin notou algo. Não tem glifo amuleto. Barba olhou de relance para seu braço, onde usava a tradicional braçadeira branca onde se amarrava um glifo amuleto. A dele estava vazia. Disse ele, metendo a mão no bolso do casaco. Por que não? Barba deu de ombros. Digamos que eu sei um bocado sobre como identificar quais histórias foram inventadas. Não tem ninguém olhando por nós, Cal. Ele partiu rumo à estação de inspeção, uma das estruturas de torre que pontilhavam a muralha. Sil se levantou no ombro de Kaladin, então caminhou, como se estivesse em degraus invisíveis, pelo ar até ficar na altura dos olhos dele. Ela olhou na direção de Barba, seu vestido juvenil tremulando em um vento que Kaladin não podia sentir.
Dalinar acha que Deus não está morto, só que o Todo-Poderoso, Onja, nunca foi Deus de verdade. Você é parte de honra. Isso não a ofende. Toda criança uma hora entende que seu pai não é realmente Deus. Ela o encarou. Você acha que não há ninguém olhando por nós? Realmente acha que não há nada no além? Estranha pergunta a responder para um pedacinho de uma divindade. Kaladin se demorou no umbral da torre da guarda. Ali dentro, os homens do seu esquadrão, o pelotão 7, esquadrão 2, o que não soava tão bem quanto o ponte 4, iam e faziam barulho enquanto coletavam o equipamento. Eu costumava considerar as coisas terríveis que aconteceram comigo como prova de que não havia um Deus. Então, em alguns dos meus momentos mais sombrios, considerei minha vida prova de que deve haver algo lá em cima, pois só a crueldade intencional poderia oferecer uma explicação. Ele respirou fundo, então olhou para as nuvens. Havia sido entregue ao céu e encontrado algo magnífico ali. Recebeu o poder para proteger e defender. Agora eu não sei. Com o devido respeito, acho que as crenças de Dalinar são convenientes demais. Agora que uma divindade se provou imperfeita, ele insiste que o Todo-Poderoso nunca foi Deus. Que deve haver alguma outra coisa. Eu não gosto disso. Então talvez essa pergunta apenas nunca seja respondida. Ele entrou na fortificação, que tinha portas largas dos dois lados que davam para a muralha, enquanto fendas ao longo da face externa forneciam postos para arqueiros, assim como o telhado. À direita havia fileiras de armas e escudos e uma mesa para entulhos. Acima, uma grande janela voltada para a cidade, onde as pessoas ali dentro podiam receber ordens específicas através de bandeiras de sinalização lá embaixo. Ele estava colocando seu escudo em uma prateleira quando os tambores soaram, dando o alarme. Sil subiu zunindo atrás dele como uma corda subitamente esticada. Ataque na muralha. Gritou Kaladin, interpretando as batidas de tambor. Equipar. Ele atravessou a sala correndo e pegou um pique na fileira na parede. Jogou-o para o primeiro homem que apareceu, então continuou distribuindo-os enquanto os homens chegavam apressados para obedecer aos sinais. O tenente Noro e Barba entregavam escudos plenos, retangulares, em contraste com os pequenos escudos redondos de patrulha que carregavam lá embaixo. Informação. Gritou Kaladin, imediatamente antes de Noro. Raios, eu não sou o comandante deles. Sentindo-se um idiota, Kaladin pegou seu próprio pique e balançou a longa vara, ficando ao lado de Barba, que levava apenas um escudo. Na muralha, os 4 esquadrões entraram em uma formação eriçada de piques e escudos sobrepostos. Alguns dos homens no centro, como Kaladin e Noro, seguravam apenas um pique, agarrando-o com as 2 mãos. Suor escorria pelas têmporas de Kaladin. Ele havia sido treinado brevemente em formações com piques durante seu tempo no exército de Amaron. Eles eram usados contra a cavalaria pesada, que era um desenvolvimento mais recente no combate aletiano. Não podia imaginar que fossem muito eficazes no topo de uma muralha. Eram formações excelentes para avançar contra um bloco de tropas inimigas, mas era difícil para ele manter o pique apontado para cima. O equilíbrio assim era precário. Porém, como mais poderiam combater os moldados? O outro pelotão que compartilhava uma estação com eles entrou em formação no topo da torre, segurando arcos. Com sorte, a cobertura de flechas misturada com a formação de piques defensivos seria eficaz. Kaladin finalmente viu os moldados unindo pelo ar, se aproximando de outra seção da muralha. Os homens no seu pelotão esperaram, nervosos, ajustando glifos amuletos ou reposicionando escudos. Os moldados lutavam à distância com outros da guarda da muralha. Kaladin mal podia ouvir os gritos. Os toques de tambor das estações eram uma batida de contenção, ordenando a todos para permanecerem em suas próprias seções. Sil voltou zunindo, movendo-se agitadamente de um lado para outro. Vários homens na formação se inclinavam para fora, como se desejassem sair do grupo e avançar para o local onde seus companheiros estavam lutando. Fiquem firmes, pensou Kaladin,
mas se conteve antes de falar em voz alta. Ele não estava no comando ali. O capitão de Edanor, líder do pelotão, ainda não havia chegado, o que significava que Noro era o oficial no comando, pois era mais antigo que todos os outros tenentes de esquadrão. Kaladin trincou os dentes, se esforçando para se impedir de dar qualquer tipo de ordem até que, abençoadamente, Noro falou. Ora, não saia da sua posição, Id, gritou o tenente. Mantenham os escudos juntos, homens. Se corrermos agora, seremos alvos fáceis. Os homens relutantemente voltaram à formação. Enfim, os moldados foram embora voando. Seus ataques nunca duravam muito tempo. Eles davam golpes duros, testando tempos de reação em vários lugares ao longo da muralha, e frequentemente invadiam e faziam buscas dentro das torres próximas. Estavam se preparando para um ataque de verdade. Kaladin deduziu. Também estavam tentando descobrir como a guarda da muralha conseguia se alimentar. Os tambores sinalizaram para que os esquadrões se dispersassem, e os homens do pelotão de Kaladin vagarosamente voltaram para sua torre. Um senso de frustração os acompanhava. Agressão acumulada, toda aquela ansiedade, a adrenalina da batalha, só para ficarem parados e suando enquanto outros homens morriam. Kaladin ajudou a guardar as armas, então se serviu de uma tigela de guisado e se juntou ao tenente Noro, que estava esperando na muralha logo na saída da torre. Um mensageiro usou bandeiras de sinalização para indicar aos outros na cidade que o pelotão de Noro não havia participado do combate. Minhas desculpas, senhor, disse Kaladin em voz baixa. Cuidarei para que isso não aconteça de novo. Isso o quê? Tomei a frente do senhor mais cedo, disse Kaladin. dando ordens quando a função era sua. Bem, você é bem rápido de improviso. Ansioso pelo combate? Eu diria. Talvez, senhor. Você quer se provar para a equipe, disse Noro, esfregando a barba rala. Bem, gosto de um homem com entusiasmo. Mantenha a cabeça no lugar e suspeito que não demore muito a ser líder de esquadrão. Ele disse isso como um pai orgulhoso. Permissão, senhor, para ser dispensado do dever? Pode haver feridos que precisam da minha atenção mais ao longo da muralha. Feridos? Eu sei que você disse que tem algum treinamento em medicina de campo, mas os cirurgiões do exército já estarão por lá. Certo, eles teriam cirurgiões de verdade. Noro deu-lhe um tapa no ombro. Entre e coma seu guisado. Haverá bastante ação depois. Não corra tanto rumo ao perigo. Tudo bem? Eu vou tentar me lembrar disso, senhor. Ainda assim, não havia nada a fazer a não ser voltar para a torre, se o pousando no seu ombro, e sentar-se para comer seu guisado. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.